Olá, meus amigos do canal Professor José Sidney. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Neste vídeo, a nossa aula será sobre o uso do pronome demonstrativo. Nós iremos começar pelo demonstrativo este e isto. Naturalmente que teremos aqui as variantes do demonstrativo este, no caso, esta, estas, nesta, neste, nestes, e também veremos sobre o demonstrativo variável isto. Então, nós veremos nesta aula o uso de este e isto. Então, no próximo vídeo, nós veremos também sobre o demonstrativo esse e isso, esse, variantes, e o pronome isso. Muito bem, nós temos escolhido aqui 6 situações nas quais nós usamos este e variações ou isto, conforme for o caso. A primeira situação nós temos aqui, vamos usar o pronome demonstrativo este e isto em relação, o primeiro item aqui, em relação a seres ou coisas que estão perto de quem fala. Quem está falando, quando faz referência a coisas ou a seres que estão perto dele, do falante, então nós vamos usar o demonstrativo este ou isto. Vejamos aqui o exemplo. Este livro que estou lendo é de poesias. É um livro que está próximo da pessoa que está falando. Então, vou usar este livro e não esse livro. Outra frase. Isto aqui é um lápis. Naturalmente, o lápis está próximo de quem está falando ou está nas mãos da pessoa, do falante. Então, vejamos, vamos marcar bem isso aí. Uma outra situação, nós temos aqui no item de número 2. Nós vamos usar este, esta, isto, em referência ao lugar, ou espaço em que o falante está, no qual o falante está, ou o espaço que o abrange. Por exemplo, está no colégio, o aluno, então vai falar assim, este colégio onde estudo é muito bom, Dom Bosco, né? Um colégio muito bom, precioso, de professores gabaritados. Este colégio, o aluno está ali no colégio, é um espaço que o abrange, lugar onde ele está. Sempre perguntam, que país é este? Olha aqui, que país é este? Nosso Brasil, um país rico, abençoado. Este, o espaço, a pessoa onde ela está, o país onde ela está, o estado onde ela está, é este estado do Paraná, este país, que país é este? País no qual ele vive. Vamos para uma outra situação. Nós usamos, empregamos este, esta, isto em referência àquilo que está na pessoa que fala, que está no falante. Por exemplo, fazer referência à camisa que está usando, ele diz, gosto desta camisa, sempre a uso, naturalmente desta, porque é uma camisa que ele está usando, está nele. Vejamos aqui, este coração aguenta ainda muitos trancos. Qual coração? O coração dele, o falante está falando. Este coração, seu coração, aguenta muitos trancos, né? Como diz o outro, pode vir quente que estou fervendo. Outro item aqui, quando usamos ou empregamos este, esta, variações e isto, em relação ao assunto que estamos falando. Alguém está falando alguma coisa, então ele vai se referir àquilo que ele está falando, o assunto, então ele vai dizer este assunto, porque é o assunto que está sendo tratado naquele momento. Então, ele vai se referir a este assunto que estamos falando aqui, é muito importante para todos, é muito importante para a vida. Vamos
Vamos prezar por isso aí. A outra situação, a de número 5, nós temos aqui em relação ao que ainda vamos mencionar. Então, vamos usar este, esta, ou neste, ou nesta, não importa aí. E variações em relação àquilo que ainda vamos mencionar. Puxar aqui um pouco mais para cima, em relação ao que vamos mencionar. Por exemplo, para sermos vencedores, estas duas coisas são necessárias: jejum e oração. Então, o cristão está falando para que eu seja vencedor, ou para nós sermos vencedores, vou mencionar ainda as coisas. Estas duas coisas são necessárias. Quais são? Jejum e oração. São coisas que serão mencionadas ainda. Nós usamos o demonstrativo este, esta, estas e assim por diante. Vamos para o último item que separamos para hoje, para que o vídeo não fique tão extenso. Nós temos aqui, vamos empregar o pronome demonstrativo, este, voltamos a dizer estas, isto, em relação ao que temporalmente abrange o falante. Vejamos aqui o exemplo. Esta semana, a semana na qual ele está, no tempo em que ele está, a semana que está sendo vivenciada pelo falante. Então, é esta semana, não é essa, não posso dizer essa. Não é o caso de se dizer essa semana, mas é a semana que ele está vivenciando. Esta semana está sendo muito abençoada para mim. Muito bem, está sendo abençoada para todos. É o ano que ele está vivendo. Então, neste ano, as coisas boas, ou então coisas boas, vão acontecer. Neste ano, poderia colocar uma vírgula aqui, neste ano, coisas boas vão acontecer. Então, estamos esperando que ainda aconteçam muitas coisas boas, excelentes para todos nós. É o ano que estamos vivendo, então neste ano, é o século, neste século, uma referência ao século no qual estamos, neste século, veremos ainda muitas coisas boas, né? Se vivermos até o fim do século. Mais um vídeo, no próximo nós vamos ver o uso do pronome demonstrativo, esse e variantes e isso. Até lá, se Deus quiser, um abraço para todos.